Hoje é segunda-feira, a semana está apenas começando e é dia de cobrar os nossos políticos. O que eles estão votando ou discutindo essa semana? O que você precisa saber? Nós vamos te contar a partir de agora, né? Nós vamos contar aos nossos telespectadores e quem está aqui para ajudar a gente é o nosso novo comentarista, Luiz Guilherme Conce, que é advogado, professor de Direito da PUC de São Paulo também. E a gente já começa falando sobre a Previdência, prevista amanhã, a entrega do relator. Do relatório, do parecer final do relator Arthur Maia. E a gente quer saber, o relator da reforma da Previdência na Câmara, o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, informou que vai fazer algumas modificações em 5 pontos do projeto. Daqui a pouco a gente vai adiantar quais são esses pontos, né, Marcela? Exatamente. E antes disso, a gente quer falar o que você pode adiantar para a gente do trâmite desse projeto, em que pé que ele está, para onde que ele vai agora, depois da apresentação do parecer do relator. Muito bem. Na verdade, nós nos encontramos ainda nem na metade do trâmite desse processo. Nós vimos, por enquanto, a chegada da proposta que vem da presidência, né? Ele entra na Câmara, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora está numa comissão especial discutindo os aspectos de fundo da reforma. Depois de pela comissão, se aprovado, claro, essa proposta de emenda vai para o plenário, onde será votada 2 vezes, ou seja, 2 turnos de votação. Caso tudo isso dê certo, né, seja aprovada na Câmara a proposta, ela segue para o Senado como casa revisora, onde tudo acontecerá novamente. Comissão de Constituição e Justiça no Senado, uma comissão também para discutir fundo e o plenário se manifestará 2 vezes ainda no Senado. Terminado isso, há uma reunião das mesas das 2 casas para promulgar a emenda, ou seja, ela, diferentemente das leis, não vai para o presidente da República. É o próprio Congresso Nacional quem dá a ela eficácia jurídica, ou seja, quem dá a ela força jurídica. Bom, tem 2 reformas aí que o governo está totalmente empenhado em aprovar, ainda mais depois das delações da Odebrecht. Ele quer mostrar que o país está continuando, que as reformas estão andando. Também tem a reforma trabalhista, né? Qual que é a diferença na tramitação das 2 reformas? A reforma trabalhista, ela passa maiormente por leis. Então, ela também será discutida nas 2 casas, só que o trâmite dela é mais rápido, digamos. Então, depois dessa fase de comissões, ela pode ir ao plenário para ser analisada, mas muitas vezes ela pode ser resolvida, inclusive, nas comissões, se não houver o recurso ao plenário. Então, não há, por exemplo, se for ao plenário, ela não vai ser votada 2 vezes, vai ser votada uma única vez. E depois disso seguirá ao Senado para também um trâmite mais rápido do que das emendas. Terminado esse trâmite, aí como leis que irão ao presidente para sanção ou veto. Caso o presidente, provavelmente haverá um acordo para o governo aprovar, para o governo sancionar e terminaria aí o processo legislativo. Presidente e relator da comissão especial da reforma previdenciária já adiantaram que vão fazer o maior esforço para poder aprovar o parecer do relator ainda no mês de abril, né? São 40 sessões que eles têm direito para conseguir aprovar na comissão especial. Agora, o que pode atrapalhar os planos do presidente e do relator da comissão especial? Muitas coisas podem atrapalhar, né? No campo judicial, no Brasil, existe uma possibilidade que em alguns momentos foi utilizada, especialmente pela oposição, que foi levar ao Supremo a proposta de emenda enquanto do trâmite. Então, são algumas exceções que o sistema permite para que seja suspensa a tramitação. Então, ainda já poderia haver um óbice a essa tramitação tão rápida quanto o governo espera. Seria um questionamento a algum dos pontos, a constitucionalidade de algum dos pontos da proposta de emenda. Ainda, se houver mobilização popular, como parece que está acontecendo agora, há um sucessivo interesse ou desinteresse por parte da base aliada. Lembremos que ano que vem já haverá eleições, ou seja, esse ano se colocar contra o povo é algo que pode repercutir negativamente nas eleições do ano que vem. Não fosse só isso, o que nós temos visto na última semana, nos últimos 15 dias, é que a base governista no Senado, ela parece que se fragmentou um pouco mais. Lembremos que para aprovar uma proposta de emenda,
são necessários 3/5, né, dos membros de cada casa. Então, essa fragmentação pode gerar uma dificuldade e, consequentemente, no plano político, uma renegociação de pontos. Se isso acontecer e forem tocados pontos substanciais, essa proposta tem que voltar para a Câmara para que esses pontos sejam discutidos. Ou seja, o trabalho do governo, que se apropriou dessa proposta política e tem dado muita força a ela, é um trabalho muito difícil, porque esse é um dos temas mais impopulares que nós podemos encontrar no plano político, né? Agora, Luiz Guilherme, além das grandes propostas e reformas, né, o objetivo dessa coluna aqui também é falar de pequenos projetos que muitas vezes o cidadão comum não sabe, não acompanha e não tem noção de que aquilo está acontecendo e está sendo debatido e até, muitas vezes, tramitando já no Congresso Nacional, né? Então, tem como que o cidadão... A ideia dessa coluna é exatamente essa, né? É trazer a sabedoria para o cidadão para ele poder acompanhar o trabalho de cada deputado, de cada parlamentar, né, senador, para que ele fiscalize e cobre ou até apoie se ele concordar com a medida, né? Exatamente. É essa a ideia também, né? É isso. A proposta que foi nos feita é que nós demonstremos à cidadania como fiscalizar e como ter acesso às informações no âmbito das instituições. Então, não só na Câmara ou no Senado, mas também no Supremo Tribunal Federal, o que nós queremos mostrar são os temas que serão analisados durante aquela semana, ou deverão ser, e o quanto disso pode repercutir, quanto à necessidade de que essa fiscalização cidadã ocorra com mais plenitude. Nós dizemos muito corriqueiramente que, olha, todos têm que fiscalizar, mas o acesso à informação, mesmo no âmbito digital do Estado brasileiro, ele não é fácil, né? E até para o cidadão entender o papel da Câmara, do Senado, de outros órgãos, é difícil dele entender e difícil dele cobrar, já que ele não entende, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Saber de quem que ele vai cobrar, né? Exatamente. Porque às vezes acha que é de uma instituição, mas é de outra. Exato. Espero que a gente possa, aí, nas próximas semanas, influenciar um pouco essa ideia de que a fiscalização é uma necessidade e que no âmbito de uma democracia isso é uma exigência. Tá certo. Então, o Luiz Guilherme Conte, que é advogado e professor de Direito da PUC, Direito da PUC, vai então participar com a gente toda segunda-feira. Se você tiver alguma dúvida, inclusive, a respeito dos trâmites, né, que tramitam as leis, tudo que rege a nossa sociedade, é só mandar pra gente. Ou também você pode usar a hashtag LinkRecordNews para mandar essa dúvida pra gente. Toda segunda-feira você vai estar aqui, então, esclarecendo não só as grandes reformas, como a reforma da Previdência, que é o caso de hoje, trabalhista, mas também pequenos projetos que andam ali e muitas vezes as pessoas não sabem, né? Obrigada, Luiz. Muito obrigado. Obrigada.